Ah, então tá. Se você quer saber, eu vou falar. Vou falar pra vocês. Agora, a gente tá em março, né? No dia... Calma aí, deixa eu conseguir fugir primeiro, que aí eu falo. Foi. No dia 23 de abril, eu completo 2 anos de transição. Eu faço 2 anos de transição no dia 23 de abril. E daí... Daí no dia 23 de abril eu faço 2 anos de transição. Já tem, acho que 1 ano que eu não tô tomando hormônio. Porque eu decidi parar por conta própria pra poder começar a tomar com acompanhamento médico. E aí... Pois é, exatamente. E aí é uma coisa muito, sim, diferente. Até no jeito de eu me sentir e me ver também. Que antigamente era bem complicado. Eu até sentia amor por mim mesma. Então hoje em dia é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente mesmo. E... Deixa eu botar o som aqui de novo. E aí... Como já vão fazer 2 anos e eu tô acho que quase 1 ano sem tomar hormônio, eu não vejo tanta diferença assim. Então não é uma coisa que eu sinto muito, não sinto falta. Não sinto falta de tomar hormônio novamente, mas eu quero fazer... Eu tenho até médico quinta-feira para poder pedir exame, para poder ver como é que tá as taxas hormonais. E se caso tiver que tomar bloqueador de novo, eu vou tomar. Eu tomei bloqueador durante 1 mês antes de começar a aplicar o estrogênio injetável. Aí eu fiquei um pouco mais de 1 ano aplicando o estrogênio. Só que tem um porém. Muito antes de imaginar, assim, de chegar nesse assunto transição e tudo mais, eu sempre percebi, e as outras pessoas também sempre perceberam, que o meu tipo físico, assim, corporal, puxava muito mais por uma coisa mais feminina do que masculina. Sempre. Teve até uma vez que eu briguei com um namorado que eu tinha na época, porque ele veio falar com minha mãe que eu tinha que ir no endócrino pra fazer reposição de hormônio masculino, de testosterona. Porque ele falou pra minha mãe que eu tinha um corpo um pouco feminino e isso incomodava ele. A gente brigou a beça, inclusive, por causa disso. Tem muitos anos já. Deve ter uns 8 anos, eu acho. Mais ou menos isso. Pra vocês terem noção. Tem 2 anos, vai fazer 2 anos que eu tô em transição. Mas há 8 anos atrás... 8 ou 10, não lembro. Já era uma coisa que era visível pra outras pessoas. Então... sempre foi. Não entendi a sua pergunta. Você botou, mas isso depois da TH ou quando parou esse tempo? Não entendi. Ai, meu Deus. Droga. Eu acho que tem quase 1 ano que eu não tomo mais hormônio. Tem quase 1 ano. Inclusive, quando eu voltei pra casa... Eu comecei a minha transição lá em São Paulo. Quando eu voltei pro Rio, quem aplicava meus hormônios era minha mãe, né? Então, eu já voltei colocando isso na mão dela, tipo assim, você que vai aplicar o hormônio em mim. Ela, tá, ok, porque ela aplica insulina no meu avô, então eu senti mais confiança, porque eu nunca consegui aplicar sozinha. Sempre fiquei com medo de quebrar a agulha ou de aplicar em lugar errado, porque se você aplica em lugar errado, você pode até ficar com uma paralisia, alguma coisa, então é perigoso. E daí na verdade eu vim antes pra cá, antes de... Deixa eu ver, isso que eu te perguntei, quando você falou sobre se gosta e tal, foi durante a TH ou depois que parou? Ah, entendi. E aí, o que aconteceu? Antes de eu me assumir, eu fiz um post todo bonito, tá? Tem até esse post no meu outro Facebook que eu perdi.
Eu postei, antes de postar, eu vim aqui no Rio, uma semana antes do Dia das Mães, pra poder conversar com a minha mãe. E foi tipo assim: você quer falar o quê? Que você é trans? Tá bom, ok. Porque a gente já tinha passado por muitas coisas quando eu me assumi homossexual. Muitas coisas. Principalmente eu e minha mãe, porque minha mãe era extremamente evangélica, religiosa naquela época. E meu pai sempre aceitou de boas tudo. Tudo ele sempre aceitou de boas. Então eu passei a ter uma relação melhor com ele do que com a minha mãe. E depois tudo mudou, depois de muito tempo tudo mudou, graças a Deus, né? Obviamente. E foi tranquilo. Eu vir conversar com ela sobre isso, sobre fazer começar a transição e tudo mais. E tem alguns meses que eu consegui finalmente, pelo menos na certidão, retificar, né, a minha certidão. Então hoje a minha certidão é como Manuela, mas só a minha certidão por enquanto. Ainda não consegui mudar o RG, CPF, nada disso, porque é pago, né? Minha certidão eu consegui de graça. Eu consegui de graça por conta de existe um documento. Caso tenha alguma pessoa querendo fazer retificação de nome, gênero aqui na certidão, existe um documento chamado hipossuficiência. Então, não é, só que a questão é que eu preciso ter o documento que eu falei agora. Existe um documento chamado hipossuficiência. Se você não tem um emprego formal, se você não tem, se você não contribui com o INSS, com o NPS, essas coisas, você entra no site, se eu não me engano, é do Ministério do Trabalho, para poder pegar o QNIS, CNIS, mas eles chamam de QNIS, alguma coisa assim. E ali é um documento que sai em branco, caso você não tenha nenhuma contribuição ou não tenha nenhum emprego formal, não receba nenhuma renda. Então aquilo ali sai em branco para poder comprovar que realmente você não tem renda. E essa hipossuficiência é um documento que justamente te ajuda a não pagar pelas coisas. E isso não é só para, nesse caso de documentos e tudo mais. Existe hipossuficiência para outras coisas também, mas se chama hipossuficiência. Eu consegui a hipossuficiência, duas ou três. Não, 3 hipossuficiências, porque no processo de retificação de nome e gênero, na certidão, no cartório e tudo mais, você precisa ter uma certidão de protesto, que é paga. Não me perguntem o que é, que eu não sei, mas a certidão de protesto você geralmente pega num outro cartório que não seja o que você foi registrado ou registrada. Você precisa ter uma certidão sua atualizada. A minha não era atualizada, a minha certidão, a primeira que eu tirei quando eu nasci, era uma folha amarela, feia, velha. Aí tem que pegar, e também isso é pago. E o pedido de certidão nova, retificada, com nome e gênero. Esses 3 documentos são pagos, mas com a hipossuficiência para certidão de protesto, a hipossuficiência para certidão de nascimento atualizada e a hipossuficiência para pedir a retificação de nome e gênero na certidão, aí você não paga nada. Se eu não me engano, se eu tivesse que pagar a minha certidão nova, a minha certidão retificada, seria, acho que uns R$400, 400 ou 500, não lembro mais ou menos. Eu acho que eu tenho o papel guardado até hoje. Mas aí com essas 3 hipossuficiências eu não paguei por nada. Então eu acho que eu consigo pegar outra hipossuficiência para poder fazer o meu RG, fazer um novo RG. Porque, tipo assim, geralmente quando você não tem o registro, né, o registro geral, que é o RG, o primeiro você não paga, né? Geralmente não paga mesmo o primeiro. Mas, e tipo assim, no meu caso não é segunda via. No meu caso é primeira via. Porque seria uma segunda via, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Seria segunda via se eu fosse incluir um nome social. Eu não vou incluir nome social, eu vou incluir o meu novo nome e o meu novo gênero. Então não é uma segunda via, é novamente uma primeira via. É como se eu estivesse nascendo de novo.
Então aí eu tenho uma dúvida muito grande de saber se eu pago por isso ou se eu não pago, entendeu? Mas eu acho que eu pago sim, porque eu já tenho um número de registro geral e já tenho um número de CPF, né, do cadastro de pessoa física. Então provavelmente eu vou ter que pagar, eu acho que é R$ 50, acho que é alguma coisa assim. Mas o RG com a certidão de nascimento não seria só ir lá com a certidão e arrumar o RG? Não, não é só, quem dera, né? Aí seria tudo muito fácil. Não é só ir lá, você tem que marcar. Pra poder fazer o RG são R$ 50. Tem que marcar no... ou ligando pro Detran, ou marcando pela internet. Só que, tipo assim, eu acho que aqui onde eu moro tem como ir lá direto, sem marcar. Tem um horário específico pra quem vai direto sem marcar. Aí eu tenho que ver sobre isso. Mas, se eu tiver que marcar pela internet, pelo site do Detran, aqui onde eu moro não marca. Só marca pra lugares extremamente longes, ou quando tem aqui pra cá é uma coisa muito pouca, assim, muito rápida. Ai meu Deus, vai me pegar. É uma coisa muito rápida, é uma coisa, é muito pouca vaga. Porque aqui não tem mais uma questão. Tinha vários poupa-tempo aqui não tem mais poupa-tempo. Poupa-tempo é um serviço que é a mesma coisa que o Detran, né? E você vai lá, faz RG, faz tudo. Inclusive eu quando eu fiz 18 anos, o meu RG tinha... O RG que eu ainda tenho até hoje, que eu uso até hoje, com o nome morto, ele tinha validade. Então quando eu fiz 18 eu tive que trocar. E é o que eu tenho até hoje é de quando eu fiz 18 anos. Eu vou fazer 26 esse ano. Então já tá bem acabado o RG. Mesmo se eu não tivesse... Se eu não fosse retificar e tudo mais, eu ia ter que fazer outro RG, porque tá tudo apagado. Os números, tudo, tá tudo apagado. Só que o bom é que eu sei o número de cabeça, eu sei a data de expedição de cabeça. Então fica mais fácil, porque aí se alguém me pergunta alguma coisa, por exemplo, num banco, se eu for, aí eu vou falar e vai bater os dados lá. Então é de boas. Mas eu tenho que fazer do mesmo jeito, porque mesmo que eu tô totalmente diferente já, né? Na foto ali eu tô com 18 anos. Tô quase fazendo 18, eu acho, na foto. Então eu mudei muito. Muito, muito, muito. Foi!